Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Clube Mais Podcast. Fala João. Fala galera, como vocês estão? Muito bom. Hoje a gente está aqui com um convidado que surgiu de um evento inusitado. Tava em um evento promovido pelo Sebrae, quando eu vejo no palco a Camila da Jong. Tudo bom? Prazer, né? Flávio agora, pela primeira vez. E o João, que de alguma forma a gente se conhece, mas ainda não sabe como. Descobrindo, né? Estamos. E a gente tem também o Tarcísio aqui com a gente hoje. Tudo bem? Sou Tarcísio, prazer estar aqui com vocês. Mais conhecido como marido da Camila. Tarcísio da Jong. Tarcísio da Jong. Gente, pra mim é Tarcísio do Mirai também, agora. É verdade. Nossa, vamos falar de tudo isso. Antes a gente quer agradecer nossos patrocinadores, a gente quer agradecer a Bake House, agradecer a Jong que tá aqui com a gente hoje, a Salavit, que tá passando agora aqui na câmera, daqui a pouco vocês vão estar vendo para quem tá no YouTube. Queremos agradecer a LAC Concursos pela parceria, pelo espaço, Stoffel Rodrigues e MTP. É gente, isso aí. Vamos lá. A gente trouxe vocês para falar um pouquinho desse case incrível que é a Jong. Eu confesso que, para mim, a Jong apareceu assim, do nada explodiu. Porque eu comecei a ver Jong pipocando em todo lugar. Eu achei muito fantástico, assim. Do nada eu comecei a ver muita gente falando da Jong, muita gente consumindo, muita gente divulgando. E aí, vocês conseguiram criar um universo em torno da Jong que tá sendo uma caminhada muito bacana, né? E aí a gente sabe que, às vezes, nem tudo são flores, a gente tem mais coisas pelo caminho que vão acontecendo. Então, fala um pouquinho quem é o casal, Camila e Tarcísio. Pode ficar à vontade. Bom, sou Camila, sou publicitária, né? Tive agência de publicidade durante 15 anos e estava nessa jornada aí até que o Tarcísio resolveu empreender também com a Jong, depois de outros empreendimentos. E no meio dessa caminhada dele, eu acabei me apaixonando pelo negócio. No meio da pandemia, eu perguntei para ele, falei assim, e aí, posso ir lá te incomodar um pouquinho? Tô afim, ele estava precisando, a Jong estava crescendo. E resolvi abandonar tudo, passei minha parte pro meu sócio, que era meu sócio, e hoje tô aqui com ele ajudando. Acho que tô ajudando um pouquinho. Então, a Jong surgiu por uma necessidade que eu tinha de alimentação saudável, né? Eu tinha muito problema de intestino. E aí eu descobri a kombucha em São Paulo. A bebida é milenar, mas comercialmente falando, no Brasil, ela está iniciando, está engatinhando. E aí eu comecei a consumir ali e vi que estava trazendo resultados para o meu intestino, cara. Estava regulando meu intestino, que eu tomava remédios. E aí, a partir daí, eu falei, cara, tem que começar a produzir para o meu consumo para poder me atender, né? Porque eu trazia de fora e falei, tá ficando inviável, né? E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver o meu produto e começou a ter um diferencial no mercado. Falei, cara, esse produto aqui tem um comércio por trás e eu achei interessantíssimo isso, né? Falei, cara, isso aqui é a bebida do futuro. Então, literalmente tinha uma reserva de mercado ali só esperando. Sim, cara. E aí eu com a minha prova, né, de funcionar, né? Uma bebida funcional. Você foi sua prova social? Sim. E aí eu falei, cara, ela resolveu o meu problema e eu consigo levar isso aí para outras pessoas. Então, surgiu daí. E aí eu fiquei praticamente um ano, eu estudei uns 2, 3 anos, livros em inglês, porque não tinha informações no Brasil de forma comercial, né? Tinha artesanal, que às vezes você não consegue controlar álcool, não consegue controlar açúcar e estabilidade na prateleira. Então eu estudei muitos livros fora e comecei a desenvolver e começou a ter um diferencial tanto de paladar, de a saciedade, né, que me dava assim, de alimentação saudável e estando bem no intestino, clareza mental, que aí eu falei, cara, isso aqui é interessantíssimo, tem que levar para outras pessoas. E aí surgiu a Jong. Aí eu falei com a Camila, já pode produzir o rótulo que eu vou lançar. Já tinha 6 produtos, 6 rótulos, sabores diferentes, né? Não, mas eu vou cortar ele um pouquinho. Não foi tão assim, não. Consertou meu intestino, fui lá e lançou um produto. Não é assim, ocorreu outras coisas por trás. Sim. Ele, em 4 meses, ele eliminou todos os remédios. Ele era uma pessoa extremamente enfesada, mal-humorada, e aguentar uma pessoa assim em casa difícil. não é fácil. Então, assim... Então o Jong salvou o intestino e salvou o casamento. Casamento. Legal. Salvou o casamento, mas assim, teve também outros
trancos, né? Porque assim, depois de 4 meses ele fazendo em casa, ele realmente eliminou todos os remédios, ele tomava remédios muito fortes já, onde alguns médicos já tinham falado assim, cara, daqui uns tempos nenhum remédio mais vai funcionar. A gente tá falando de remédio só de intestino ou para outras coisas? Não, só de intestino que ele tomava. E até que ele achou essa kombucha e começou, e ele trazia essas kombuchas de fora, porque aqui não tinha, e eu não tomava porque o sabor era horrível, era assim, puro vinagre, que a cheiro de fermentação fermentação. gera vinagre, né? Mas na dor, né? E pra ele tava pra ele tava maravilhoso. lindo. Aliás, passa a minha de maracujá com capim santo, por favor. E aí, quando ele começou a fazer em casa, começou a dar, assim, ele foi fazendo, ele trouxe essa muda, né, de fora, e ele começou a fazer e o negócio começou a crescer, que a minha despensa só tinha bactérias. Eu não tinha mais dispensa. Cada processo gerava uma filha de bactérias. E você tinha ir armazenando. Eu ia aumentando, fazendo hotéis de bactérias ali em casa. A minha dispensa acabou. E aí a minha cozinha cheirava fermentação, cheirava vinagre. Mas falou, peraí. E aí, resolveu o seu intestino, agora tá ferrando minha cozinha. Não, até nosso quarto, porque ele levava experiência para nosso quarto. Comecei a produzir no quarto, porque tinha o ar-condicionado para ter uma estabilidade. Mentira. Ele é empreendedor nato mesmo, né? Tá? Ele vai e faz. Aí eu fiz os testes no ar-condicionado com uma família de bactérias lá no chá. Cara, que maravilhoso esse aqui de maracujá capim santo. Ela é incrível, né? Nossa, eu sou apaixonada. vou total na sua. Você coloca numa taça com bastante gelo, ela fica incrível. Maravilhoso. E deixa eu te perguntar, qual que é a relação do bom funcionamento do intestino com clareza mental que você falou? Então, o intestino está ligado diretamente com o cérebro, né? Além de o intestino estando regulado, você previne vários problemas de saúde no futuro. Então, assim, as pessoas falam, a kombucha faz milagre. Se você tomar preventivo, ela vai te evitar vários problemas de saúde no futuro. O que, por exemplo? Assim? Cara, eles falam até a questão de câncer, você estando o intestino, a maioria dos problemas de saúde que você tem vem do intestino, né? Porque é ali que está concentrado o maior número de bactérias, muito mais que o cérebro. Isso vem muito da alimentação. Tá. Né? Então, assim, conforme você consome alimentos que não fazem bem, hoje a gente consome muito alimentos processados, né? Então isso vai gerando dentro do seu intestino muitas bactérias que não são boas para o seu organismo. E isso vai gerando várias doenças para algumas pessoas. Que não são boas, né? A gente vive inflamado, né? Vive inflamado. É isso daí. E aí depende muito de cada pessoa. Algumas pessoas acabam sendo predispostas a um tipo de doença, outras mais grave, outras menos. Então, assim, se você manter ali o seu intestino com produtos que vão fazer bem para ele, você só vai levar para o seu organismo coisas boas, né? E o sintoma de quem tem problema de intestino é sentir aquelas toxinas que estão ali, que você não consegue eliminar, elas vão te incomodando, cara. Vai realmente enfesado mesmo. E aí você vai gerando toxinas no seu corpo e você acaba tendo indisposição, mau humor, várias situações que, regulando, você já evita vários problemas. E aí, a casa tava lá, cheirando a kombucha, bactérias do mundo inteiro rodando. E aí, como é que foi, Camila? Você chegou e falou, e aí? Não, e aí que ele trabalhava nisso, como ele trabalhava em outro lugar, ele fazia isso, mexia com as bactérias, como tem o risco de contaminação, né? Um ser vivo, ele trabalhava nisso da meia-noite até 1, 2 da tarde. Mas já era um negócio? Não. Era hobby. Para ele fazer, para ele consumir, não podia fazer no momento que meus filhos estavam acordados, que nossos filhos estavam acordados, porque assim, se eles entram na cozinha e vai mexer em alguma coisa... já contaminou tudo. Aí contamina. Então... Higienizava toda a cozinha com vinagre, todo o processo ali. Caraca. Levei muito a sério esse processo. E imagina como devia ser a dor dele, pra ele estar... A dor é realmente a melhor coisa pra empreender, né? É na dor que a gente... Literalmente, né? Sentiu na pele. Sim. Cara, e me conta uma coisa, como que... Bom, se tiveram outros negócios antes, né? Quando você decidiu abrir a Jong, etc., você já não tinha mais outras coisas? Não, eu vinha de outros empreendimentos, que teve alguns que, assim, extremamente rentáveis, mas falar assim, a Jong, para mim, foi uma realização, assim, que não se compara a nenhum outro empreendimento que eu fiz anterior. É de brilhar os olhos, assim, de fazer aquela coisa por prazer de fazer, por vontade de fazer.
De propósito, né? Propósito. Proporcionar Aí bem que para você entra outras que é propósito de pessoas, verdade, você Então, entende, eu já né? tive outras empresas que foram muito rentáveis, né? Mas não era o meu sonho. Em que ramo Não era- você já atuou? A Camila, a gente sabe que com publicidade, você... Eu comecei com casa lotérica, aí com a casa lotérica a gente criou já uma loja de celular, e aí começamos a distribuição de recarga de celular também, tudo gerou a partir da lotérica. E aí a gente foi criando outros negócios, né? A gente cheguei a ter distribuição de perfumaria e cosméticos no estado também, restaurante japonês, e aí por último eu trabalhei no Ministério Público por 2 anos na administração lá com o Procurador-Geral de Justiça. E aí nesse intervalo do Ministério Público que eu comecei a produzir a kombucha e levava lá também, né? E as pessoas vinham tomar na minha sala. Que legal. Porque eles faziam também, mas a minha tinha um diferencial já. Então, foi dando esse insight aí, né, para desenvolver algo comercialmente. E eu fazia por prazer, porque me satisfazia a questão do intestino. Não vou fazer essa pergunta mal educada, mas vou fazer de outra forma. Quantos anos de mercado você já tinha atuando já, Tarcísio? Você, como empresário? Cara, eu comecei muito novo, né, comecei com 18 anos. E a kombucha, você trabalhou então no meio empresarial uns 20 anos mais ou menos? Uns 20 anos. E aí a kombucha foi agora recente. Foi, só para dizer para as pessoas que a gente conversa muito sobre isso, sobre a questão de propósito, etc. E eu sempre falo isso. Cara, o propósito você vai encontrar no meio do caminho. Não fica sentado lá meditando não, que o propósito não vai vir. Às vezes você vai estar trabalhando numa lotérica, às vezes no Ministério Público, às vezes na Procuradoria-Geral, e de repente, por uma questão, as coisas se convertem. Mas tem que se mover. Você vê como que é engraçado também. Para começar esse empreendimento da kombucha Jong, enfrentei também algumas barreiras, né? Desde a minha esposa em casa. Lógico. Que eu falei, agora... Você vai do nada virar chavinha e produzir kombucha. Mas é que um dia à noite ele chegou, depois que ele já tava, né? Ele falou assim, cara, eu quero fazer isso para as pessoas. Ele chegou para mim, as crianças foram dormir, ele falou, senta aqui agora na mesa, nós vamos conversar. Ele falou assim, tô largando tudo e é isso que eu vou fazer. Eu falei, você tá louco? E as crianças? As crianças falam que eu vou pagar as contas, eu sozinha não dou conta. Não Nessa época você ainda tinha a agência. Eu tava na agência, mas assim, eu não ia conseguir manter a casa. Uhum. Aí ele falou, não, nós temos uma reserva, eu vou utilizar essa reserva durante um tempo e é isso que eu vou fazer. E aí ficou meio estremecido durante uns dias. Ele falou assim, não tem mais volta. Já queimei a ponte e não tem mais como voltar. Já queimei meus navios. Falei, não tem mais volta. Atravessei e queimei a ponte. Não volto mais. Por que isso? Eu tinha aquilo em mim, cara. Eu tinha aquilo que... Eu tinha convicção que tinha um negócio ali que a gente conseguiria levar saúde e bem-estar para as pessoas, porque tinha resolvido para mim. E eu falei, cara, isso aqui é bebida do futuro. E eu já me imaginava a Jong no estado do Mato Grosso inteiro e saindo do estado. Eu já tinha essa convicção em mim, cara. Porque eu estava realizado com aquela produção ali e desenvolvendo aquilo ali. E como que foi para você o momento de dar o salto? Porque eu me lembro particularmente até hoje no momento em que eu queimei a minha ponte. Sim. Como que foi para você o momento de você olhar e falar, agora é a hora? Então, eu tinha essa, como eu falei, a convicção. E aí eu estava no Ministério Público e eu saí do Ministério Público. Teve mudanças de gestão e eu saí. Né? A ideia era ficar mais 2 anos lá, desenvolver com mais tranquilidade a Jong, mas eu tive que acelerar essa situação aí. Mas o que te fez ter certeza que você tinha que sair e investir nisso? Cara, porque não sei explicar, né? Porque sinceramente... Eu acho que é o intestino dele. Porque... Clareza, limpou a clareza mental. Eu estava realizado pelo propósito, que eu estava desenvolvendo algo que eu criei do zero. É isso. A parte criativa é muito foda. Criei do zero, aí a Camila desenvolveu o rótulo que, assim... Fiquei apaixonado, né? Aí os dois co-criaram. Falei, cara, é isso aqui, cara, não tem volta. Aí no rótulo mesmo a gente fez alguns ajustes, eu quero um negócio mais clean, alguma coisa mais limpa. E ele era um dos meus clientes mais chatos. Né? E o nome, veio de onde? Então, o nome também nós tínhamos 20 nomes definidos e a gente mandou para ver se tinha disponibilidade. Voltaram, acho que 4 nomes. E era Low Jong no início, né? Low Jong, cultura da mente. Cultura de bactérias com clareza mental, e aí foi... Legal. Aí só que não podia usar Low Jong, que já tinha o registro. E também era grande, eu não queria. Eu ia falar como copy. E aí tirou o Low e ficou Jong. No Tibete, é a cultura da mente.
Então ficou só cultura, Jong. Ficou só cultura. E cultura de um novo hábito de se alimentar, de cultura de bactérias. Aí você abre... Que é tudo a ver com o nosso negócio. Tarcísio, depois de passar por tantos empreendimentos e negócios diferentes e queimar uma ponte e apostar na Jong, assim, o que diferencia para você hoje? Você olhar para a pessoa e falar, cara, você tá louco por fazer isso? Ou você olhar para a pessoa e falar, cara, você tá certo de fazer isso? Onde que tá o limiar disso? Deixa eu pensar aqui, já respondo. Enquanto ele fala, muitas pessoas... Você não estava preparado para isso. Mas você fez uma pergunta mas é interessante a pergunta. Dentro da nossa casa, quando ele ainda falava de fazer, mas ainda não tinha nada previsto, muitas pessoas que iam lá, porque o Tarcísio gosta muito de cozinhar. Ele faz cada comida incrível. E as pessoas que iam lá, alguns amigos... olhavam aqueles vidros e tomavam as kombuchas e todo mundo achava horrível, até porque no começo eu também não tomava, gente. No começo, quando ele começou a fazer, o negócio era mesmo avinagrado, o cheiro era forte mesmo. O dia que, depois que nós brigamos, que ele falou assim, eu vou fazer isso e acabou, eu falei, então você vai melhorar cheiro, você vai melhorar paladar, você vai fazer isso, vai fazer isso. E aí... muitas pessoas viraram pra ele e falavam assim, nossa, você tá louco, isso aqui não vai dar certo. Nossa, mas isso não tem escala. Nossa, mas tive incentivos como positivos. Não tem escala? Muita gente falou pra ele. Como que não tem escala? Um negócio sem garrafa e pode distribuir, então, tem escala. Hoje tá todo mundo falando assim, cara, esse negócio é escalonável, cara. Gênio. Mas eu enfrentei muitas barreiras, muitas críticas. Mas você sabe que quando... Eu acredito nisso, eu acredito mesmo. Quando não falam, que não chega a gente botando, eu acho que tem alguma coisa errada, tá muito fácil. É muito legal quando a pessoa fala, não, nossa, você tá ficando louco. Que aí que é bom, porque daí você tá vendo alguma coisa que as pessoas não estão vendo. Várias pessoas falaram, cara, você é louco, cara, você não, né, isso aí não tem escala ainda, como é que você vai fazer? Eu falei, cara, eu tinha isso em mim. Eu falei, cara, esse negócio aqui vai tomar o mundo, cara, vai o Brasil inteiro, pra fora do Brasil. Eu tinha isso na minha cabeça. E eu tinha essa convicção que o negócio tava no caminho correto. Então, e foi isso aí que me moveu, cara, pra fazer. E aí... Quando a gente lançou a bebida no mercado, cara, a gente ia, às vezes, em alguns pontos de venda e via as pessoas consumindo. Falei, cara, tá aí. Foi. Estourou. E realmente, aí não parou mais. Eu ia perguntar pra você agora. A gente andava na verdade, assim, a gente andava na rua e via alguma pessoa tomando alguma garrafinha de refrigerante e falou assim, nossa, já pensou um dia a gente passar e ver uma pessoa tomando uma kombucha nossa, né? E hoje a gente vai no shopping e vê algumas pessoas com a garrafinha da Jong na mão. Legal. E é muito bom, é muito estacionamento Big Lar, eu já vi a garrafinha no estacionamento lá, vazia. Igual a cerveja, né? Falei, cara, que legal, cara. E quando que foi a tua virada, Camila? Isso que eu ia falar. Quando que você... Porque assim, acho que tudo bem, existe a Camila, quando o Tarcísio chega e fala que vai queimar ponto, você fala, pô, então melhora isso aqui pra gente fazer dar certo. E existe a Camila comprada na ideia. Quanto tempo você demorou pra comprar a ideia ou foi instantâneo? Não foi instantâneo, não. Ele até fala que no começo eu não dei muito apoio, não. Por isso que eu falo, eu enfrentei muitas... Inclusive em casa, né? Barreiras até em casa. E mas é porque é mãe, né, cara? Mãe é outra minha visão. Preocupação era essa, né? Tá certo. Sim. Mas eu tinha isso, falei, cara, não tem mais volta. E até complementando só, eu fui depois que eu saí do Ministério Público, fui para a fábrica, que é um espaço que é nosso, e fiquei 1 ano lá fazendo testes ainda para poder lançar o produto, né? Caraca, foi 1 ano de teste. Não, aí eu comecei a fazer cursos em São Paulo, Porto Alegre, em empresas que faziam fermentações de tudo que você imaginar, e eles tinham esse domínio da kombucha, além de ser inicial também, mas tinham esse domínio. Mas assim, todo o processo produtivo aqui da Jong foi desenvolvido por nós. Porque eu não conhecia nenhuma fábrica de kombucha. Nunca deixaram a gente entrar em nenhuma fábrica. Processos. Nunca deixaram entrar. Em São Paulo tinha já uma fábrica, em Porto Alegre, mas nunca, se a gente entrava em contato, eu queria conhecer a produção. Não, a gente não abre. Então, todo o processo hoje da Jong foi desenvolvido por nós. Então, ela tem essa característica nossa, bem... né, detalhes que fazem diferente, é muito pessoal. É singular mesmo. Que legal. Então, isso aí também tem um diferencial. Você nunca vai tomar uma kombucha igual a outra. Porque o ambiente muda, energia de quem produz muda, o produto final.
tudo muda, porque então, elas são vivas. Se eu consumir esse lote, no próximo vai ter um sabor levemente diferente. Como a gente hoje tem uma estrutura com engenheiras de alimentos, tem, né, mestrando na área que trabalha com a gente lá, tem bolsistas que trabalham com a gente gente está padronizando esse processo, então tem variações hoje que vão ser sutis para o consumidor final. A gente percebe, mas é muito difícil consumir. Mas às vezes você tomando um sabor hoje, outro, né, diferentes, aí você teria que estar todo dia tomando aquele. E a gente toma todos os dias, mas a gente percebe, mas é muito sutil, porque a gente trabalha hoje com números, né? A gente vai... Tudo indicadores, indicadores, né? Tem todo um processo produtivo. pH, acidez, tudo, né? BRICS, acidez volátil. Então a gente controla tudo. Tem umas variações que são muito próximas, que é imperceptível para quem está consumindo. Que é o desafio hoje de desenvolver kombucha, nível de álcool também. Não, eu estou muito curioso. E aí, como começou lá a montar a fábrica? Então, depois que ele resolveu, eu falei assim, ok, então você vai lá, como eu tinha juntado a agência com a Soul, o espaço que a gente tinha lá, que a gente tinha uma sala onde está hoje a fábrica, era grande, eu falei, e estava parado. Eu falei assim, então é o seguinte, vamos tirar toda essa fermentação de casa, você vai para lá e vai fazer seus testes para lá, porque aqui não está mais dando. Que ano que era isso? Em 2018, começou em 2018, e aí terminou em 2019, que ele já estava lá e começou a montar tudo em novembro a gente já finalizou os 6 sabores de lançamento. Novembro de 19. Setembro a gente abriu a empresa mesmo, estava tudo certo, mas eu estava na agência ainda, e aí a gente já estava com marca, com rótulo, tudo certinho, mas a gente ainda não tinha ponto de venda, né? E aí, quando foi em dezembro de 2019, foi uma venda assim que para venda direta, para pessoa, público final mesmo, a gente fez 1.000 garrafinhas, né? A gente quase vendeu mais de 1.000 garrafas no lançamento. Sem rótulo. Acho que estava sem rótulo ainda. Não, a gente estava com rótulo, mas era provisório. Tinha rótulo, não tinha código de barras, não tinha tabela nutricional, então a gente começou dessa forma. Que era para fazer teste mesmo, para saber se ia dar certo. E aceitação no mercado. Qual que foi a estratégia de vocês? Cara, a gente já tinha contato com muitas pessoas, né, que a gente estava desenvolvendo. Então tinha muita gente na expectativa de consumo desse produto. Aí quando a gente lançou, muita gente já estava esperando isso. Mas vocês fizeram alguma coisa, por exemplo, um posicionamento na rede social? Sim, já tinha uma marca criada, estava gerando esse buzz no mercado? Aí dentro da agência, eu comecei a desenvolver as redes sociais e a gente começou muito a explicar sobre a kombucha, o seu processo produtivo, os benefícios. A gente focou muito nisso no início, né? Informar o público a respeito do produto. Isso. Tanto é que a gente ficou tão focado só na parte dos benefícios que no começo as pessoas falavam assim, então é um remédio. Aí eu falei, não é um remédio, é uma bebida funcional. E a gente foi modelando a comunicação, né? É muito novo, né? Muito novo. E aí foi indo muito legal pelas fotos que a gente publicava, o dia a dia da produção. E no começo era ele uma pessoa, e assim, ele que tinha que fazer tudo, né? Emitir nota. Fazia produção, fazia venda, fazia fazia tudo, porque eu não tinha como empreendedor, sair, né? Realizado, cara. E feliz da vida. Cara. Feliz da vida. Que coisa boa, né? E aí, em janeiro, foi a primeira venda para a rede de supermercados, e que começou a dar um impacto legal, né? E aí quando foi em março, veio a pandemia. A gente ficou meio apreensivo assim, mas a kombucha também ela ajuda na imunidade, né? Então com o Covid, a gente começou a trabalhar isso aí nas redes sociais também. Posicionamento. E a gente começou a fazer parceria com nutricionistas, endocrinologistas, porque eles já conheciam, já acreditavam, muitos, né? Alguns não conheciam, e a gente começou a mandar para eles as análises das bebidas, mostrar os benefícios dela, e eles começaram a receitar para os próprios pacientes. Então, assim, foi uma estratégia que a gente conseguiu abordar durante a pandemia e foi dando muito certo. E aí, quando foi em junho, o negócio começou e ele precisando de ajuda, e eu já estava bem cansada de agência. Apesar de a gente ter uns clientes muito bons, assim, eu atendia lá todo o agronegócio,
Mas eu tava muito encantada com o resultado. Tesão que ele tava no negócio também. Dele, né? E também, assim, a gente recebia e recebe até hoje no Instagram da Jong, muitas pessoas falando assim, cara, vocês transformaram minha vida. Eu tinha vários tipos de problema, assim, assado, e vocês resolveram. Pessoas que têm o problema da síndrome do intestino irritável, pessoas que têm digestão, que sofrem muito com digestão. E eram depoimentos, assim, incríveis. E eu fui me encantando pelo negócio. Até pessoas que estão em tratamento de câncer também, com a medicação muito pesada, muito forte, ela ajuda também a eliminar aquelas toxinas do organismo. Né? Então tinha só feedbacks positivos, assim, que aí a gente empolgava mais ainda. A energia aí vai lá pra cima, né? Isso, eu sei que isso dá um gás, né? Mas como que foi? Porque, vamos lá, 2019 foi quando você entrou na sala, né? Tirou a produção da cozinha, de casa, do quarto. 2018 ele foi pra sala. Final de 18, é isso? Não, no meio de 18, porque ele começou a fazer os testes lá, né? E aí até novembro de 19 duraram os testes. Sim. Cara, como que foi esse período pra você? Então, solitário, né? Porque eu tava sozinho ali, mas tava realizado, cara, de estar desenvolvendo algo que eu já tinha feito um resultado positivo para mim. E no Brasil eu não tinha muita informação, então era testes, cara, muitos testes. Fora do Brasil já era dominado, o mercado já está dominado, né? Já tinha uma demanda legal, já tinha... Só que também você não conseguia informações de como produzir, né? Cada um tem sua maneira de produção, seu formato de escala, de comercial, né? Que é uma bebida milenar, mas ela é artesanal. Sim. E comercialmente falando, tem 10 anos no mercado. Nossa senhora, é muito pouco. É muito pouco. E no Brasil tem menos ainda. E... eu nunca tinha ouvido falar. Não, muita gente. Hoje, Mato Grosso tem 80% que não sabe o que é kombucha. A gente já fez pesquisa de mercado. E aí acho que tem muita gente que está assistindo a gente, que está ouvindo, que quase me viu caindo aqui agora há pouco também. Legal. E eu acho que é uma dúvida muito recorrente dos empreendedores, que tudo bem, eu tenho um período de testes do meu produto, eu tenho pesquisa de mercado, eu tenho tudo isso, eu tenho um período do meu MVP, de validação. Cara, qual que é o limiar para você, onde você fala, agora eu já testei o que eu precisava testar e agora eu coloco no mercado? Porque senão eu fico testando para sempre e nunca lanço, ou senão eu lanço cedo demais e eu queimo a marca no mercado. Cara, foi tudo muito natural, assim. Quando eu vi, a gente precisava ter estabilidade no produto, porque eu fazia lá 100 garrafas, no dia seguinte tinha 3, 4 que explodiram de um dia para o outro. Caramba! Então a fermentação era bem agressiva, assim. Então eu precisava desenvolver técnicas e processos que eu tivesse um controle sobre elas ali, que eu ia pôr nos pontos de venda. Então esse foi o maior desafio ali naquele ano. Foi novos processos, né? Mantendo a produção artesanal e os benefícios da bebida e controlando nível de açúcar, de álcool. Então foi esse ano que a gente começou a desenvolver isso. A hora que a gente já estava com prazo, assim, eu fazia testes, né? 3 meses de prateleira e elas estavam estáveis. A gente falou, cara, agora é a hora de lançar o produto. Então foi assim, a gente foi acontecendo e a gente já foi realizando, não foi esperando, não. E foi testando muito o paladar das pessoas também, para ver se ia ter aceitação. Porque assim, como eu falei, no início eu não tomava as kombuchas que ele fazia. E ele foi fazendo vários testes, até que um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu acho que dessa daqui você vai gostar. Eu acho que era de morango, né, se não me engano. Era, acho que framboesa. Framboesa. E realmente o sabor tava muito bom. Não tinha o sabor forte de vinagre, não tinha cheiro de fermentação. Não, nessa primeira ainda tinha o cheiro da fermentação. Né? Eu falei assim, ó, o sabor tá incrível, mas o cheiro não dá. Eu sou muito de cheirar as coisas que eu vou comer. Tomar e tudo mais. E aí eu falei assim, tem que tirar agora esse cheiro. E aí ele foi indo. Trabalhando. Então o teste inicial foi para ver se ia ter essa aceitação. Foi muito a venda e entregar para os amigos, para quem começou a ter uma aceitação e ver se as pessoas comprariam, entendeu? E aí a gente começou a fazer muito venda direta, de entregar caixinha mesmo, a gente fazer entrega de caixinha na casa das pessoas. E muita gente pedindo recompra. Falei, cara, o negócio pegou, né? E aí de lá para cá a gente trabalhou muito ainda essa questão do processo de evolução do produto. Hoje a gente tem 6 meses de validade. A gente já está com processos novos, vai chegar de 8 a 1 ano de validade, que
justamente para a gente fazer essa expansão para outros estados do produto. Então hoje a gente já tem para o ano que vem já está num processo novo de produção que vai dar essa validade maior. Nós fizemos um curso de vendas 2 semanas atrás pela JPC. E é interessante porque a maioria dos palestrantes, que são caras super renomados, eles falavam, e no final falavam, mas gente, quer resumir tudo? Ouve seu cliente. Ouve seu cliente que você vai resolver todos os problemas da sua empresa. Porque ele vai falar se tá bom o produto, o que pode melhorar. Aquele cara que gosta da empresa, que realmente faz parte daquela comunidade, ele vai te dizer o que precisa melhorar, acabou. É simples. Então você vê, a gente fez isso de uma forma espontânea, natural. Espontânea, né? Que a gente trabalhava muito isso, questão do paladar mesmo. Porque eu tomei kombuchas em São Paulo que era difícil de tomar. É impossível de tomar. Você só tomava para ter que tomar um remédio, né? Tomava porque fazia bem. Falei, cara, eu tenho que agregar alguma coisa diferente, né? Senão não justifica eu lançar um produto no mercado. Sim. Tem que ter um diferencial, né? Porque, olha, eu vou te falar, eu acho muito difícil algo pegar só porque vai resolver a saúde da pessoa. Se não for gostoso, a pessoa não toma. Inclusive, nas redes sociais, a gente começou a mudar esse conceito das divulgações, né? Das publicações. Era pela dor, né? Intestino, digestão. A gente falou, cara, mas isso aqui é uma bebida que gostosa. Pode substituir refrigerante, não tem açúcar. Pela dor, mas com sabor. E faz bem para a saúde e, cara, é refrescante, né? Ainda mais aqui no Mato Grosso, né? Esse calor. O Tarcísio, inclusive, logo no início, ele chegou lá onde a gente mora, no prédio, e ele tava com a camiseta da Jong e uma senhora virou para ele e falou assim, nossa, só olhou para ele nem sabia que ela sabia que ele era da Jong. Ela falou assim, nossa, o meu prazer é chegar em casa todos os dias, sentar na varanda, abrir uma Jong e colocar na minha taça. Era o meu momento. Acabou. Ele chegou, Chorou. assim, em casa, que ele tava... Ele falou, cara, não tô acreditando. E ele ia no mercado, no início, todos os dias para ver se estava tendo venda na gôndola. Todos os dias. Igualzinho a Fernanda lá. Todos os dias. Eu sei como é. É legal assim. É muito bom, a gôndola né? bem pequenininha, né? No começo. E aí faltava, eu tava sempre ali. Tem que repor a gôndola, né? Para não perder venda. Lógico. Aí depois, hoje a gente tem umas gôndolas bem... Robustas. Robustas e ajuda muito nessa questão de reposição. Sim. E aí também ajuda nas vendas, né? Porque aí não perde venda, né? Sim. Tá sempre... E toda vez que a gente vai lá nos mercados, tá cheio de buraco lá nas gôndolas. Quantas garrafas vocês estão vendendo por mês? Aquela época lá começou 1.000. Vocês têm esse número? Em litros, né? A gente vende 4.000 litros mês, né? E isso dá... E falar assim, a gente não... Até hoje, a gente veio trabalhando de forma orgânica. A gente está começando a criar a nossa força de vendas, nossa equipe comercial agora, para a gente poder ser mais agressivo no mercado, né, para estar em mais pontos de venda e atingir mais pessoas. Porque assim, a kombucha, ela foi fora do Brasil, ela já está há muitos anos, né? Hoje ela já tomou 30% do mercado refrigerante nos Estados Unidos, é um volume gigantesco. Surreal. É surreal. Se você for falar 1% do mercado refrigerante aqui, dá quanto? É 50.000 litros, dá 150.000 garrafinhas dessa aí. 1% no Mato Grosso. Se a gente converter o consumidor de refrigerante para Jong, é 150.000 garrafas mês. A gente sabe que é um processo, lá já está muito avançado, lá todos os supermercados, os lugares, existem gôndolas só de kombucha, é uma coisa gigante mesmo. Uhum. Então, aqui, o Brasil está engatinhando, Mato Grosso piorou, tá nascendo ainda, né? Então, é um trabalho de uma nova cultura. Uma coisa que aconteceu também, eu nem lembro, eu me perdi do que eu ia falar. Mas... Isso acontece com frequência aqui. Mas eu queria falar muitos parênteses coisa e me perdi. Mas assim, uma outra coisa também legal que aconteceu, a hora que voltar eu vou falar, durante a pandemia, que a gente fez o trabalho, e que em junho, no meio da pandemia, eu decidi ir lá para Jong, que eu meti a cara mesmo e começamos a fazer um trabalho de divulgação legal. Também. Quando foi em março de 2021, cara dele, felicidade. Que voz também. Eu ia falar isso, eu só tava esperando. Em março, mais ou menos, de 2021, ano passado, que começou a voltar de novo tudo, né? Os casos. Teve uma mulher do interior, eu não lembro qual cidade, que ela fez um depoimento gigante agradecendo a gente
por divulgar a kombucha, de estar hoje em todo o estado, porque ela conseguiu sustentar a família dela, que ela perdeu o emprego, perdeu uma família, tudo perdeu o emprego, não sei o que aconteceu. E ela sabia fazer kombucha, que ela fazia para consumo próprio, e ela sustentou a família dela vendendo kombucha para as pessoas ali, e ela conseguiu colocar comida na mesa por causa disso, por a gente começar a divulgar o negócio. Então eu falei assim, nossa, então até nisso a gente tá ajudando, então tá ótimo, né? Muito bom. Inclusive, eu tive muitas pessoas falando assim, cara, vender kombucha, você vai ter que criar um conceito de consumo novo. Eu falei, cara, mas é isso que eu quero, criar uma cultura nova de consumo, que faz bem para a saúde, não tem por que não consumir. Mas é o desafio que a gente enfrentou. Então a gente faz muitas degustações hoje, toda semana, no interior, vários pontos de venda, a gente participa de muitos eventos para poder mostrar o que é a kombucha, porque às vezes as pessoas também têm uma lembrança de consumo da kombucha que não foi tão agradável, né? Tipo o que você tinha em casa lá. É vinagre, cara. É vinagre. Você toma é muito ácida, e você não controla álcool, então ela está com um nível de álcool muito acima. Então às vezes você acha que está tomando algo que vai fazer bem e está fazendo mal para a saúde. Então a Jong hoje, quem regula a regulamentação da Jong é o Ministério da Agricultura. Então a gente tem... Regulado pelo mapa? É um mapa. Caramba. E ela é recente, a regulamentação dela foi em 2019, né? Então, isso que eu ia falar, no Brasil ela já está regulamentada faz muito tempo, e fora do Brasil, e no Brasil ela entrou em vigor em final de 2019, aí todo mundo tinha que estar com registro no mapa em setembro de 2020, era o prazo final. Como a pandemia foi acontecendo, muita gente não conseguiu, o mapa não conseguia ir fazer a visita nas fábricas, eles prorrogaram até julho do ano passado. Mas a gente já estava com registro desde lá de 2019. E quando a gente começou, eu falei, cara, uma hora vai ter uma regulamentação. Então, eu fui na linha de cozinha industrial. Eu falei, eu já vou trabalhar como a gente trabalha com alimento, eu já vou trabalhar com uma linha, né, os cuidados que tem uma cozinha industrial. Então, azulejo nas paredes, mesa de inox, para processar todas as frutas, né, todo o processo de produção. Então, quando veio o mapa, a gente já estava praticamente dentro das normas de qualidade e produção, qualidade de produção. Então, foi muito fácil esse registro, porque a gente já vinha numa... Você já vinha num processo lá. A gente teve que fazer poucas adaptações, sabe? Muito pouca adaptação. Foi bem legal. E, geralmente, quem produz a kombucha tem que fazer toda uma estrutura, né? Porque às vezes começa lá caseiro mesmo. Sim. E tem também as dificuldades, né? Hoje, o custo de rótulo, o custo de... Então a pessoa faz artesanal mesmo, garrafinha PET e consome, mas tem que ver a questão de qualidade do produto, né, as pessoas que estão consumindo. Hoje tem diabéticos que consomem a Jong e não tem alteração nenhuma. A gente já fez vários testes glicêmicos na hora, assim, e não tem. Vocês já receberam proposta de compra já da empresa? Pergunta de volta, né? Não, é porque é muito clássico um case desse. Alguém, por exemplo, eu quero uma Coca-Cola vir, uma Ambev. Não, existem especulações, né? Especulações. Porque é muito legal o negócio. Pô, vocês têm uma estrutura muito massa. Não, o negócio, a gente tem... A ideia é fazer expansão. Crescer. Crescer para outros estados. A gente tem, assim, uma segurança muito grande na Jong de qualidade de produto. É, porque é muito difícil, a barreira de entrada é muito grande. A gente vai desenvolver precisar, isso. Inclusive, ter um investidor, né? Porque nosso projeto é bem grande e a gente não vai dar conta sozinho. A gente tem esse projeto. Tem que ter um smart money, né? Tem que ter um cara que sabe também. Isso. Tem esse projeto, inclusive a Cris ajudou muito, né? Mas muito legal, muito bom. Fico muito feliz. Tem projetos até para mandar para fora do Brasil. Eu tô pensando vocês lá grandão já. Países que às vezes amém. Legal. A gente pensa dessa forma também, cara. Deixa eu perguntar, você teve uma experiência empresarial anterior muito significativa, na verdade, né? Da tua experiência anterior, tirando a parte assim, cozinha, de aproveitar de conhecer um pouco da estrutura do que precisava, o que você considera que foi mais importante que você carregou para a Jong? Porque eu acredito que cada novo começo tem novas lições, novos aprendizados. O que foi mais significativo para você? Então, nos primeiros empreendimentos, cara, a gente, assim, tinha alguns mentores, né? Eu entrei com algumas sociedades no início
tive algumas de sucesso, outras também de insucessos, né? Às vezes nem tanto financeiro, mas de decepções, assim, de confiar né? Então, o que eu aprendi muito nesses outros empreendimentos, cara, foi a dinâmica da coisa, né? Eu tenho essa facilidade, assim, muito de realização mesmo. Não ficar esperando... tem que executar, a gente já executa já, então... E assim, aprendi, errei muito, acertei também. E com a Jong, a gente está fazendo uma estrutura muito sólida. A base da Jong hoje, a gente faz governança, faz consultoria de tudo que você imaginar, a gente vem fazendo para não ter os erros que eu cometi em outras empresas que eu já tive. Então isso aí também, né, dá uma... Antes eu fazia muito assim, no fio de bigode, e aí você tem as decepções. Hoje não, é tudo muito documentado. A gente faz análise também 3 meses para ver como é que está o nosso produto, né, e ter aquele registrado, né? A gente cuida muito do nosso produto e tem uma estrutura muito sólida no desenvolvimento da empresa hoje, para que ela já comece na base de uma forma bem estruturada. Qual que é o erro que você acha que hoje o empresário ele não pode se dar o luxo de cometer? Hoje o empresário não pode ter erro, né, cara? Porque para retomar é difícil. Não. Então, infelizmente a gente erra, né? Então, dentre esse mundaréu que a gente vê, qual que é o que você fala assim, cara, isso aqui não dá mais. Então, hoje... Eu falo assim, eu errei muito, mas a gente tinha como retomar. E hoje você tem que pensar muito nas decisões que você vai tomar ali, né? Até para crescer, você tem que saber onde que você vai entrar. Que assim, eu empreendi com a agência, né? E foi meu único empreendimento. Trabalhei em multinacionais, mas assim, empreender mesmo, você precisa hoje. Não adianta você falar assim, eu vou pagar uma pessoa para fazer isso, e você não entender um pouco de cada coisa. Então, assim, não é minha área, eu não gosto da parte financeira e tô tendo que entender de tudo. Eu não sei sobre a parte de impostos, que para mim é um bicho de 7 cabeças e eu tô tendo que entender muito sobre isso. Então, assim, eu acho que hoje o empresário, por mais que ele tenha condições de pagar as pessoas para fazer isso, que eu acho que tem que ter, sim, pessoa, cada macaco no seu galho, mas hoje ele precisa entender de pelo menos um pouco de cada coisa. Perfeito. Porque senão, sabe, um detalhe hoje faz toda a diferença na hora de você empreender. É um tipo de imposto que se você não se preocupar, isso pode gerar um problema futuro. A venda hoje é algo muito, muito dinâmico. De repente, uma coisa funciona dessa forma, amanhã muda completamente. Os canais muda. Que nem a parte da produção. Eu não cuido da parte da produção. Se você falar, eu sei como funciona todo o processo produtivo, mas se você me jogar lá hoje, eu não sei produzir. Mas tem um sócio que cuida disso, né? Mas eu sei como funciona. Eu sei até falar pra você, eu sei quantas gramas vai de cada coisa, mais ou menos. Mas se você me jogar lá hoje, eu não sei fazer. Então, assim, você precisa pelo menos saber de tudo um pouco, porque senão não dá certo. E ter muita, como o Tarcísio falou, desde que a gente resolveu fazer a Jong, por mais que lá atrás, como ele falou, começou sozinho, né? A gente sempre conversou muito de todos os erros que nós cometemos, a gente ia fazer de forma diferente na Jong e trazer as coisas boas dos outros empreendimentos também para isso. Então, eu acho que esse que é o grande... Eu penso exatamente igual. Inclusive, eu fiz uma reflexão sobre isso ontem. Essa pergunta é muito boa, João, porque eu tô num momento também relacionado à empresa, etc. E eu relutei por muito tempo e ontem eu tomei uma decisão na cabeça e falei, não, eu sou essa pessoa que eu coloquei assim, eu sou generalista a partir de hoje. Eu não vou ser mais, eu quero pegar um negócio e vou aprender muito. Não, eu quero ser generalista. No sentido de que não é que eu não vou saber nada, pouquinho de muita coisa. Eu quero saber sobre alguns pontos dentro de uma empresa, que é a parte financeira, saber como funciona imposto, tributação. Eu quero saber como mexer na parte de marketing, como mexer na parte de vendas. E aí sim eu quero me aprofundar muito mais, que acho que todo mundo tem que fazer isso, autoconhecimento e gestão de pessoas. Que é o mais importante de qualquer empresa. Mas esse negócio de você não saber um pouco sobre tudo, ser generalista, eu acho que o grande líder vai ser esse, cara. Esse vai ser o bom empresário. Então, que nem hoje no processo da Jong, a dificuldade por ter começado sozinho na Jong, fazendo produção, venda, entrega,
financeiro. Sabe todas as áreas. Então, hoje eu tive essa adaptação também de ir delegando essas funções. Então, também é um processo também que, né, às vezes você ser centralizador demais também não é muito positivo. Né? Mas você sabe delegar. Então, aí você passou, eu já passei por tudo isso. Aí foi um desafio também abrir mão. Falar, então agora produção, já coloquei um supervisor de produção, coordenador de produção, vai tomar conta aqui. Voltei algumas vezes para a produção para auxiliá-lo, mas hoje ele toca sozinho. Então, financeiro, então está aqui, Camila vai cuidar. E aí você tem que gerenciar tudo isso, né? Mas é um processo também, porque às vezes você quer ser centralizador, né? Mas hoje a gente está conseguindo delegar, né? Porque a gente precisa estar no estratégico hoje. Ele sabe delegar bastante, eu ainda sou um pouco centralizadora. A Camila eu estou tentando mudar um pouquinho, porque ela quer abraçar o mundo lá, então... E aí fica sobrecarregada, né? E tem uma questão da questão de você delegar, que às vezes a pessoa é centralizadora mesmo, mas às vezes a pessoa é tão apaixonada no negócio também, que tem esse lado, que fica com muito medo de... Tive essa dificuldade de sair da produção, mas hoje já enxergo de outra forma. Hoje a gente está implementando um processo novo lá que vai reduzir muito o prazo de produção do nosso produto, que isso vai ajudar muito, né, em processos ali, indicadores em perdas, então também vai ser muito interessante. Mas foi difícil sair do processo ali produtivo, cara. Até porque eu sou muito exigente nos detalhes da produção. Pegando um gancho disso que você está falando, a gente vem numa pegada aqui no podcast de trazer muita gente que empreende em família. A gente falou com a Isabela Ionezawa da Yacal, junto com o Nacal, falamos com o Tonon. Como que é empreender com o marido e com a esposa? Tranquilo. Olha o corte. Tranquilo. Na primeira semana que a Camila foi para lá, eu só tinha uma mesa do escritório, né? Era bem grande. Daí ela colocou o notebook e começou a trabalhar na mesma mesa que eu. Ele de um lado e eu do outro, como se fosse aqui mais estreitinho. A primeira semana foi tranquilo, porque ela estava se adaptando também. Aí depois na segunda ela já começou. Tá muito bagunçado essa mesa, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sou muito organizada. Muito. Eu já fui lá na internet, comprei 2 mesas. Já comprei, nem falei nada para ela. Só? Porque a gente tinha espaço na sala, mas eu só tinha uma mesona lá. Daí, quando ela deu um surto lá, eu falei, fica tranquila. Já comprei 2 mesas, vou tirar essa daqui. Aí você vai ter sua mesa ali, sua mesa do jeito que você quiser. Aí já começou a melhorar também esse processo aí. Mas a adaptação, como eu tinha todo o processo na minha mão, então fui passando para ela aos poucos, né? Ela pegou rápido todo o processo ali. E foi muito importante a vinda da Camila para a Jong, porque ela começou a dedicar 100% do tempo dela ali. Então, assim, ajudou muito na questão de redes sociais, eu acho toda a parte de marca, eu acho que branding. Complementou bem, assim, bastante, porque o Tarcísio, a parte de produção... Eu tinha as ideias, mas eu não conseguia executá-las porque não dava tempo. Mas vocês são muito complementares, né? Como sócios. E aí ela entrou e, cara, isso é muito bom. Muito. Tem hora que saem uns fights lá, normal. Isso é normal. Né? Se fosse uma sociedade sem ser marido e mulher, também vai ter. Exato. A pessoa tem que entender. Mas é tudo pro crescimento da empresa. Do negócio. Né? Do negócio. Então, acho que... O negócio vai para dentro de casa ou vocês separam? Eu consigo bloquear bastante. Eu chego em casa, eu zero. Ele consegue separar bem. Eu, às vezes, levo mais. Porque eu sou muito ansiosa, eu quero resolver as coisas naquela hora, tudo tem que... Eu chego em casa, já me desligo, já vou brincar com meus filhos e já deixo para outro dia. Ela já é mais preocupada. Complementa. Eu fico mais tranquilo também, porque tem ela lá. Porque tem ela. Mas... Às vezes ele tá lá dentro do apartamento jogando bola com os dois, nós temos 2 meninos, tá jogando bola dentro do apartamento e eu tô lá no computador fazendo as coisas que aí quebra um vaso lá e ela dá uns berros. É por isso que você quer mudar pra casa de novo. Entendi. É bem isso. Entendi. Amor, você gosta de morar no apartamento? Gosto. Quer continuar morando aqui? Quero. Você... amor, tudo bem. Começa a jogar futebol na sala. Bem isso. É bem isso. Qual a idade deles? Um de 6 e um de 12. Nossa! Idade perfeita pra quebrar coisa na sala. Não, já perdi uns 3 vasos lá, mas ainda não aprenderam, não. Ontem foi a árvore de Natal, que a bola bateu lá, né? Mas tá tranquilo. Olha, mas vocês têm uma coisa que eu acho muito importante, que acho que a Cris até deve ter conversado com vocês sobre isso em algum momento.
Mas é como que alguma, pelo menos a minha geração, né, talvez anterior, cresceu num ambiente que os pais muitas vezes chegavam muito cansados do trabalho, ou reclamavam muito do chefe, ou do sócio, e vocês devem transparecer algo muito bom para os filhos em relação a empreender, né? Porque vocês fazem realmente o que vocês amam, né? A gente sempre tentou passar, né? Eu sou muito brava, eu sou muito rígida com os meninos, assim. Se vocês perguntarem, eles vão falar que minha mãe é muito brava. Mas o Tarcísio, ele é muito brincalhão com os meninos. Quando estressa é porque o bicho pegou mesmo. Mas ele brinca muito mais, assim, né? Acho que, não sei se é porque homem tem mais, né, jeitoso com as crianças, mas a gente sempre pensou nisso, né? De passar um lado positivo das coisas. Sim, e a gente leva eles para a empresa, o pequenininho ajuda a rotulagem, tá sempre empolgado. O pequenininho é mais empolgado na produção ali. O mais velho tá naquela fase mais adolescente. Mais computador, mais voltado para tecnologia. Mas eu vejo uma coisa positiva do mais velho, que eu acho que ele vendo a gente cuidando dessa parte de vendas, não dentro da empresa, mas ele mesmo já fez várias vendas de coisas dele para conquistar coisas que ele queria. Então, de alguma forma, a gente está ensinando algo positivo. Né? Tem algumas reuniões que a gente vai mais informal, assim, a gente leva ele junto, então ele está percebendo e acompanhando esse crescimento da Jong também, né? Então isso eu acho que é importante muito também. Bom. E vocês foram criados nessa cultura de empreender é uma coisa boa ou veio da vida, individualmente falando? A minha mãe foi professora, né, de português, então ela nunca teve o lado de empreender, mas o meu pai teve serraria a vida toda. E serraria é algo muito volátil. Então, eu via muito os momentos bons, os momentos não tão bons. Ele não passava essa positividade como a gente tenta passar para os nossos filhos, né? Mas eu via como algo bom, sim, as conquistas, o que eles conquistaram. Eu sempre tive de enxergar isso, né? Mas sabia das dificuldades e desafios que a gente enfrenta. Né? Meu pai veio da área, era pecuarista, sempre nessa área, né? E teve garagem de automóveis aqui em Cuiabá há 25 anos. Nossa. Então ele era comerciante. Total vendas. Conhecia muita gente. Total vendas. Então eu tenho essa pegada de vendas também, eu tenho facilidade, trabalhei tinha casa lotérica. A gente foi em primeiro lugar em vendas no estado do Mato Grosso, com a lotérica. E a lotérica é vendas o dia inteiro, né? Vendas. A gente desenvolveu um televendas na lotérica, que era um diferencial. Então tinha 8 vendedoras fazendo televendas mesmo, de jogos, cara. Que legal, de bolões, cara. E a gente, 2 motoqueiros entregando, era uma inovação, assim. Que doideira. E aí implementamos também o carro forte, né? Que não tinha na época, tinha muito assalto. Cara, a gente tem que desovar esse dinheiro que acumula aqui, né? E a gente implementou isso para todas as lotéricas no Mato Grosso. Carro forte, fizemos uma parceria com... E aí a gente conseguiu diluir esse custo. Então eles recolhiam todos os dias o dinheiro que acumulava ali. Então não fazia muito volume. A gente empreendeu até para poder casar. Porque quando a gente falou, nós vamos casar, nossos pais não estavam com condições. Minha mãe ajudou com R$8.000 para o buffet. E... os pais do Tarcísio também ajudaram com um pouco, o resto fomos nós para poder fazer a festa de casamento. E nós pagamos a festa, na época estava lançando máquina digital. Sim. Foto, aquelas maquininhas. Sim. O Tarcísio ia para o Paraguai, comprava as máquinas, quando ele chegava eu já tinha vendido tudo. Tarcísio. Olha aí. Vendia muito, cara. Agora minha noiva tá sentada ali nesse momento, espero que ela tenha anotado isso. E aí eu vou mandar ela pro Paraguai e ela vai trazer. Não, mas é outra época. São outros, mas... Não, muito legal. Mas eu falo assim, que é muito legal, porque a gente realmente pagou assim. Quando ele chegava, as máquinas já estavam tudo vendido. Então... era bem legal, vendia Nossa, bastante. Nessa época, imagino que deve ser uns mais de 20 anos atrás, né? Rolava muito isso, né? Era vendas. Fazia muita coisa no Paraguai. A mãe viajava muito no Paraguai. Trazia carro lotado de coisa. Eu adorava. Hoje ficou mais complicado, né? Ficou chato o mundo, né? Era muito doido. E dentro dessa lógica, cara, eu vejo assim, muitas coisas bacanas na questão de se empreender. Vocês acham que empreender é pra todo mundo? É difícil responder. Eu acho que todo mundo pode empreender. Eu vou falar por mim aqui. Já tive outros empreendimentos que tiveram sucessos.
né? Mas eu não tinha o brilho nos olhos, como eu falei. Hoje, se você tiver um propósito, cara, se você buscar algo que faz sentido, você já é um empreendedor, né? Você já consegue passar por várias dificuldades ali e sem se abalar tanto, né? Porque para empreender tem as barreiras, tem as dificuldades, mas hoje, assim, pela Jong mesmo, cara, tudo que a gente já passou, se não tivesse um propósito, não tivesse o porquê, já teria, cara, não dá, larga a mão. Então, isso aí que move também. Então, eu sempre falo assim, acho que é interessante a pessoa buscar o seu propósito. Passei por vários segmentos, por várias situações que me realizaram financeiramente, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Mas você acha que o propósito ele é superestimado hoje? Sim, também. Em que medida? Como que se diferencia o propósito do Tarcísio, que é uma coisa que motiva, ou aquele propósito que leva uma geração jovem inteira a não se encontrar em lugar nenhum? Então, hoje com essas redes sociais, aquelas ilusões que a gente acompanha nas redes sociais, né, cara? Por isso que eu falo, quando eu comecei a Jong, eu nunca tive um incentivo. Falar, cara, você é louco, só coisas negativas. Mas eu tinha descoberto aquele propósito em mim. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. E eu tinha essa convicção que ia dar certo. Então eu enfrentei várias situações. E já tinha toda uma experiência por trás tinha também, uma experiência né? por trás. Então eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, porque eu não queria trabalhar como funcionário, né? Que eu já tinha passado por outras situações também. Falei, eu não quero isso para mim. Quero desenvolver algo meu que não dependa de política, não dependa... Claro, tem interferências, mas não tão direta. Falei, cara, o produto eu desenvolvi, o rótulo minha esposa fez, o produto tá tendo aceitação no mercado, faz bem para a saúde, tem um propósito. Não tem como não dar certo, então você tem que buscar esse propósito. Falar que é simples, né? Qual que é o meu propósito, vou descobrir ali, não. Mas eu acho que o grande lance é esse, eu acho que as pessoas estão utilizando, algumas, não todas, isso de uma forma errada, que é o seguinte, o propósito... É muito importante você ter um propósito na sua vida e talvez você vai encontrar ele no final da vida ou também no começo da vida. O que você não pode fazer é deixar de se movimentar utilizando isso como uma desculpa para não trabalhar. Aí coloca o propósito, não tem propósito, aí larga tudo. Então, seu propósito é colocar dinheiro em casa, irmão. A preocupação com essa geração nova é isso, né? Tudo não aceita não. Falou não, já frustra, já... Começa um negócio e não encontrei meu propósito, mas cara, a experiência tá ganhando ali. A gente tá vendo isso na mão de obra hoje, cara. A gente contrata, a gente vai chamar atenção para uma melhoria para a pessoa e aí isso frustra a pessoa. Aí você magoou a pessoa e ela pega e vai embora. Um dia ela não vem mais. Então tá assim, cara. Então a gente essa dificuldade de, nem você falou, RH, lidar com pessoas, acho que é um desafio que a gente vai ter que estudar muito a fundo daqui para frente. Sim. Esse é o desafio. Acho que é o maior desafio, pessoas. Porque processos, cara, hoje com a tecnologia, com a facilidade que você tem de fazer um curso de processo, de ter um consultor de processo, é você querer resolver. Você resolve. Agora, pessoas, cara, é algo... produto você desenvolve também. Quando a gente tem uma demanda muito grande, passa para a pessoa se frustra ali e fala, cara, não quero mais, não é para mim. O quociente de diversidade é muito baixo, né? Então ninguém está enfrentando as dificuldades hoje, está se entregando muito fácil. É o maior desafio hoje. Eu ia perguntar qual é o maior desafio. Processo, produto, pessoas, mas você já respondeu. Várias palestras que a gente tem participado, cara... É geral, né? Não, eu falo assim, se você tiver como otimizar o processo... Para reduzir uma pessoa, Para reduzir uma pessoa... Com certeza, é o caminho. Não tenho dúvida. É o caminho. É dolorido, mas é o caminho. Por quê? Ali você põe uma pessoa para apertar o botão, o resto a máquina faz sozinho. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque as pessoas estão se distanciando cada vez mais. Eu acho é paradoxo. É ruim, mas é bom. Por quê? Sim. É ruim porque as pessoas estão ficando preguiçosas mesmo e não têm consciência de diversidade. Mas é muito bom porque para aquelas pessoas que realmente querem fazer algo, otimizar tempo, uma máquina fazendo algo que é para a máquina fazer, você tem tempo para ser ser humano. Pensar, estratégia, vender, se relacionar. Aí o cara quer fazer coisa que máquina faz, eu não entendo isso. Eu fico doido. Eu vejo que a otimização de processo lá na empresa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Muitas vezes a Fernanda, minha namorada, ela falava, nossa amor, você tá tão de boa, você trabalhou hoje só 3, 4 horas. Cara, porque tá tudo otimizado, eu coloquei tudo ali, eu tô só me relacionando. Vocês ouviram falar do termo demissão silenciosa, demissão oculta? Ouvi.
Eu vi. A pessoa entra no emprego para se satisfazer ali momentaneamente, por um período, faz o que é básico para ter o salário, não agrega mais nada além do que isso, e por um período só. Que aí ela pega aquele dinheiro, depois vai viajar, Sim. e depois ela vai ver o que ela vai fazer. Ela sai. Ela sai. Eu acho que então eu vi você não consegue no MIT. ter pessoas comprometidas dentro da sua empresa hoje. E ela não avisa, tá? E não te avisa, te avisa na Você hora. tá ali contando com a pessoa e ferrou. Eu A gente vi. teve Muito várias legal. situações dentro da nossa empresa da pessoa chegar na quinta-feira de manhã e falar assim, olha, Adiós. tô indo embora, recebi uma proposta melhor e pronto. Simples assim. Cara, a gente tá até acostumado já. A Mila me ligou esse dia, eu falei, ué, beleza, Eu fazer o acostumei quê? também, sabia? Já No acostumei. escritório, por causa da minha mãe, eu acostumei. E assim, não é geração nova, não. É meia idade ali. é pós-pandemia, é a geração que tá atual. Uhum. Tá buscando isso. Sei lá, ela descobriu que ficar em casa ali, ela sobrevive também. E aí ela vai, faz o básico. É que essas pessoas não estão pensando mais lá na frente, querem viver o hoje e acabou. Mas assim, tem que ter um planejamento, você tem que saber o que você vai fazer, né? Um tempo. Não que você tenha que galgar, não é querer ser rico, milionário, não é isso. É você ter pelo menos como você se manter aí durante um tempo. As pessoas não estão mais planejando isso. Eu não sei o que vai ser do futuro, sabe? Eu vi uma frase essa semana passada, é só se vive uma vez. O cara, não, velho, se vive todos os dias. As pessoas estão realmente levando isso a sério num ponto que ela não cria perspectiva de nada. Ela só quer ganhar, não quer se doar e não pensa no longo prazo. E pensar no longo prazo não quer dizer que você vai ficar na Jong o resto da vida, mas que dali você vai ganhar uma experiência para dar um outro salto, mas ajudou a estruturar a empresa também. É isso daí. Muito doido. Muito bom. E a gente não tá acostumado a parar para pensar, né? Tudo que a gente vai fazer vai no automático, né? Eu falo para os funcionários lá, eu falo, cara, tudo que você vai fazer, pensa, como que você vai otimizar isso, como que você vai fazer isso. E quantos funcionários você realiza? A equipe tem 9 pessoas hoje? 9 pessoas. 9 pessoas. E como que vocês pensam em estruturar a cultura da Jong? Eu imagino que com 7 funcionários isso já esteja sendo implantado, né? Quais são os pilares da cultura de vocês? Então, tudo isso daí a gente está na construção mesmo. Porque esse processo de implantar a cultura, principalmente numa empresa pequena, é o que a gente vem falando para eles no dia a dia, sabe? Uhum. Mas eu acho que no dia a dia eles conseguem perceber quais são os valores, o que a gente acredita. Mas eu sei que para a empresa crescer de maneira estruturada e seguir o que a gente pretende, a gente vai ter que deixar isso mais claro, sabe? Mas a gente não tem isso totalmente claro para eles. A gente tem nas reuniões que a gente faz toda segunda-feira. Está em busca disso. A gente toda segunda-feira faz reunião com a equipe toda, né, para definir. E lá a gente fala muito, a gente deixa eles a par de tudo. Tanto do que está acontecendo de bom, acontecendo de desafiador e tudo mais. E o que a gente imagina, onde a gente quer chegar. Uhum. E o que a gente valoriza. A gente tenta mostrar muito isso. Para algumas pessoas funciona, outras não, né? No final dessa reunião, a gente sempre faz uma oração, independente da religião de cada um lá. Isso já é um artifício. Mas a gente tenta mostrar o caminho que a gente quer traçar, né? A gente pensa muito em implementar alguns projetos sociais, sabe? Tem muita coisa que está em planejamento, mas que a gente ainda não conseguiu colocar realmente em prática. Porque hoje falta braço, mas a gente não tem como trazer muita gente, porque a gente ainda está nesse processo de crescimento, né, de alavancar vendas e tudo mais. Eu acho que o legal, o interessante é que o propósito já está muito claro. Sim. Isso já é uma coisa, meio caminho andado para a cultura se desenhar, né? O propósito nosso é fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais vivas. Esse é o propósito. Acabou. E a gente sabe que a Jong pode... Com produto de qualidade, com saúde. Se você tomar com frequência... Que é escalável. É escalável. Fala para essas pessoas aí. Semana passada ou retrasada, eu tive um amigo que chegou, acho que foi numa reuniãozinha lá. Ele falou, cara, eu tava pensando em você, não sei por que ele falou, eu tava pensando em você e do seu produto, cara. Seu produto é extremamente escalável. E lá do prédio, lá, o vizinho nosso. Falei, no começo me falavam que não, né? Não entendia também por que não, né? Claro que criar essa cultura. Mas hoje a gente já enxerga, né, a possibilidade de atuar no Brasil todo e fora do Brasil, até em outros países. E a gente está buscando isso, galgando isso.
O desafio de ser escalável era padronização, ponto. Depois a cultura vai se criando. O produto é escalável, né? Não, a cultura vai se escalando também junto. E a gente veio nesses 3 anos trabalhando isso, né? A questão da estabilidade da bebida, validade da bebida e ela tem um gargalo que o transporte tem que ser refrigerado. Então, esse é o desafio. O maior desafio no Brasil, né? De custo de custo operacional. Mas a gente já tem algumas soluções que a gente vai começar a implantar e testar, validar. Muito bom. Validar isso aí. E agora com o processo novo a gente consegue também ter um prazo, a gente vai fazer testes também, de transporte por um tempo, às vezes fresco, né? E ela tem uma validade ali, antes de entrar na geladeira, maior também. Então a gente vai fazer esses testes para conseguir aí 3, 4 dias de transporte de uma forma... Ela sai daqui fresca, gelada, e consegue segurar aí uns 3, 4 dias no transporte. Ótimo. Muito bom. Então, são testes que a gente vai fazer. Que bom, que bom. Perguntas para a gente finalizar, para entrar no nosso quadrinho. Perguntas de um bate-bola mais rápido. Conselho para quem está começando a empreender. Então, como eu falei, fazer o que você gosta, né? Acho que é interessante também, porque o dia a dia já é, né? Os desafios são grandes, né, no dia a dia. E aí você fazendo o que você gosta, você vai superar isso de forma muito mais leve. E tentar entender de tudo, né? Daquilo que você vai ter que lidar. Eu acho que é fundamental você... ter uma preparação antes, né? Para conhecer tudo o que você vai desenvolver ali, né? O que você vai fazer. E tá preparado, assim, que por mais que você vai planejar o seu mês, o seu ano, vai o seu dia, vai ter semana que tudo que você planejou, nada vai dar certo. Desaba tudo, cara. Você não pode desanimar. Tem dia que dá vontade de sentar e chorar. Mas você volta para estaca zero de novo, começa tudo de novo e não para. E saber assim, e a gente sabe que isso não é só com a gente que está iniciando. Eu tenho certeza que isso acontece em muitas empresas grandes, né? Mas é ter essa... Saber centrar ali e falar assim, cara, como que eu posso aprender com isso que está acontecendo? O que eu posso fazer para... Porque tem hora que também, deve dar um medinho. Vai empreender, eu acho que você tem que estar preparado, né? Para criar vários cenários ali, das possibilidades, e se preparar para os desafios, estudar muito aquilo que você vai desenvolver ali. Aí, nesse período que você está adquirindo informações ali, com certeza você vai vendo a viabilidade do negócio, você vai percebendo isso, você vai tendo isso ali na prática, né? Dentro de você se transformando ali. Então, aí você fala, cara, tô no caminho certo, opa, tem que ajustar aqui. Então, você vai percebendo tudo isso. E assim, eu fui chamado no ano passado para participar de um simpósio de engenharia de alimentos. E aí o professor, né, do instituto lá falou assim, cara, Tarcísio não tem a formação em engenharia de alimentos, engenharia química, e eles colocaram eu para fazer a palestra a nível nacional, para explicar para quem estava se formando ali, né, o porquê, o que tinha que ser feito. Eu falei, cara, eu acho que é interessante o estudo científico de tudo que eles fazem, mas se você quiser desenvolver alguma coisa, levanta a bunda da cadeira e corre atrás. E o mundo acadêmico, às vezes a pessoa fica estudando e não realiza nada. É que a pessoa quer estar com o negócio, quer estar com tudo 100% funcionando, e não tem como. E você o 100% tem que começar. Só vai vir na hora que você colocar em prática e que você vai ajustando. E mesmo assim não vai estar 100%. E o desafio você vai, né, alinhando e mesmo assim você não vai chegar na perfeição. Então eu falei isso na reunião lá, eu falei, cara, tira a bunda da cadeira, coloca em prática e você vai desenvolver alguma coisa que vai funcionar, não tem, né? Que às vezes você fica estudando, querendo a perfeição e não desenvolve nada, a vida inteira passa e já foi, não dá mais tempo. Muito bom. Eu tive um cliente que são parceiros lá de Mutum, que chama TBDC. Aí tiramos a bunda da cadeira, é o nome da empresa. TBDC Software. Estão decolando, inclusive. Olha só. Muito bom. E a última, para a gente passar para o nosso quadro final. Conselhos para uma boa estratégia de marketing. Eu acho que você tem que testar, você tem que ter menos amor e saber se realmente aquilo que você está fazendo
Vou falar primeiro da Jong, como que a gente testou isso, né? Como o Tarcísio falou, ele tinha paixão, ele resolveu e ele realmente amava o negócio, mas não adianta nada só ele gostar e não ter uma aceitação. Então, assim, você tem que ter, no momento que você está colocando o seu negócio para tocar, a estratégia assim, tenha menos amor e comece a entender como que é o feedback das pessoas com relação a isso. Então, você tem que fazer uma estratégia de saber assim, o que é esse meu produto ou esse serviço que eu tô colocando para empreender, né? Quem que é o público que eu quero atingir, aonde eu quero estar, porque desde o momento quando a gente colocou a Jong, a gente queria já começar ela com um produto mais premium, porque é mais fácil, às vezes, se você tiver que descer do que depois você tiver que transformar ele em mais premium. Então, tudo isso aí tem que ser muito bem planejado, muito bem estudado. Então, uma bebida que é nova no mercado, como no caso a Jong, a gente começar ela de uma maneira que não agregue valor para a marca, ia ser muito mais difícil de eu colocar das pessoas, dela se tornar algo que as pessoas tivessem interesse de postar, que isso é o que ajuda muito a gente, são as postagens, do que eu colocar algo que não é bonito, entendeu? E que não tem uma atratividade. Então, faça algo que realmente você tá ali, você fala assim, puta, que legal, entendeu? Não faça algo por fazer de qualquer jeito. Isso não vira mais. Então, saiba onde você quer chegar, quais os caminhos você quer passar, trilhar, quem que é o público que você quer atingir, que eu acho que vai dar certo. E o sabor da Jong, assim, se transformou dos 3 anos para cá. Eu me atendia no paladar, e aí a gente foi adaptando depois para atender o paladar do público, né? Então, essa que a Camila falou. Preciso tomar vinagre puro, vinagre puro, como acabou. E aí, né, a gente começa a adaptar com o paladar. Fala, cara, né, por que as pessoas às vezes fazem cara feia? Então você tem vamos ver, vamos tentar entender. Aquela coisa daquela paixão do negócio ali, criar um produto. Fala, não, mas espera aí, eu tenho que também agradar o paladar das pessoas que vão consumir, né? Senão você vira e fala, não, você não é meu cliente, não é meu cliente. Não, e é legal ver que eles trouxeram a kombucha aqui e nós tomamos todas. Eu reparei muito que conforme a gente tomava, vocês olhavam pra gente, né? Pra ver a reação. E isso é legal, porque às vezes você olha a reação da pessoa e fala, e aí? A pessoa fala, delícia. Mas a reação da delícia. E a gente teve vários relatos assim, da pessoa falar, cara, não consigo beber, e hoje consome 60 garrafinhas por mês e fala, cara, não consigo largar disso aqui. Coisa boa. Porque tá vendo os benefícios, parou de tomar refrigerante, tá tendo uma qualidade de vida melhor. Então, isso aí faz sentido pra gente, né? Isso aí é legal a gente ver. E aí, como a Camila falou, a gente tem postagens hoje de forma natural, espontânea. Pessoas que consomem o produto. É o tráfego orgânico mesmo. Orgânico mesmo, cara. Então, aí a gente fala, cara, que legal, né? Pessoas que têm 5 milhões de seguidores, né? Que bom. E uma outra parte do marketing, assim, é você acompanhar tudo, né? O marketing envolve vários pontos. A parte de degustação é algo que, assim, a gente consegue entender mais o consumidor. Então, a gente faz questão de estar presente em muitas degustações e estar ali servindo. Se um dia vocês chegarem, por exemplo, várias degustações em eventos, eu e ele estava ali servindo junto com a promotora, porque a gente precisava entender como que as pessoas estavam enxergando a marca, o posicionamento, o sabor, o que elas entendiam da Jong. Então, assim, hoje existe até uma estratégia que a gente adotou de como fazer a degustação a partir de várias que a gente foi participando. Não adianta eu chegar lá e colocar para a pessoa e ela tomar a primeira de framboesa. Cara, ela não vai gostar. Porque você já tem na sua cabeça aquela coisa de paladar infantil, que vai ser algo doce, gostosinho, cheio de açúcar. Se você começa por ela, não gosta, é fato. E existem várias pessoas que, sem querer, foram lá por curiosidade, começaram pela de framboesa e falaram assim, eu não gosto. Qual que você tomou? E é batata. A pessoa fala assim, tomei aquela vermelhinha, uma de frutas vermelhas. Às vezes nem lembro o nome. Eu falo, não, então experimentas aqui, começa por essa. E aí a pessoa começa a entender e começa a gostar. Isso é ciência total. E uma outra estratégia de marketing também foi a parceria com o Museu de Arte, que de 6 em 6 meses a gente coloca um artista local nos nossos rótulos, né? Então a gente está promovendo bem-estar, saúde e cultura para as pessoas, levando cultura. Então isso aí também é interessante, agrega muito os artistas, né, da região. Só fazendo um apontamento que a gente estava falando sobre a questão da geração, né? Eu acho isso muito bonito.
Eu vejo, por exemplo, vocês acabaram de dar esse relato, eu vejo a Leila fazer muito isso. Cara, são empresários que estão há muitos anos trabalhando e eles estão lá servindo. Impressionante. O ato de servir eu acho fantástico e demonstra muita maturidade e humildade. O Tonon faz isso também, distribui panfleto até hoje. Então as pessoas, os jovens de hoje, e eu me coloco nisso, tem que parar de ter vergonha de botar a cara a tapa, de Mas servir. eu já tive pessoas que perguntaram pra mim, mas você não fica com vergonha de carregar a caixa, levar para o eu não tenho supermercado? Eu falei, vergonha, gente, o cara. negócio é meu, como que eu vou ficar assim? com vergonha? Cara, é uma realização, é você poder fazer isso com um produto seu ali e tá levando ele para as outras pessoas. Né? Eu sei porque a Fernanda faz isso no Big Lar também. E às vezes uns promotores falam, mas você é dona, por que você tá... Ué, gente, é meu, como assim, né? Quem mais qualificado do que eu pra tá levando lá, né? Pra relacionar, criar depois vínculo. você arrumar alguém que vai fazer igual você ali depois esse é o pra maior substituir. desafio. É o maior desafio, cara. Então, Porque quando ela tá ali, a pessoa tá ali, você faz com carinho, com amor, com... Até no começo eu falava assim, a Jong, né? A produção dela era feita de forma cuidadosa demais, que a gente falava muito isso no início nas redes sociais, de fazer com muito amor, cara. Então não tem como não dar certo o produto, né? Muito Então, bom. isso aí é um diferencial também muito Legal. grande. Muito fazer grande. tudo que você fizer com amor, não tem como não dar certo. E hoje, se a gente quer achar a Jong nas redes sociais, qual que é o Instagram? Jong Kombucha, J-O-N-G, né? Pra quem... J-O-N-G, Kombucha, tudo junto. Com K. Kombucha com K. E Legal. vários pontos de vendas aí. Mercados, suplementarias, padarias. Restaurantes, shoppings. fazendo drinks, inclusive, com elas. Gostei dessa ideia dos Legal. drinks. A gente vai fazer- combinação com gin, cara, que o gin também não tem caloria, então combinação perfeita para quem não Acabou. tá de dieta, mas quer tomar um E o negócio saudável Nossa, não essa é, de não é maracujá soda, com né? gin deve Essa é uma ficar delícia, maravilhoso. Vamos pro quadro Vamos pro final? nosso quadrinho final. Eu vou soltar aqui. É um bate-bola bem rápido. Bate-bola, jogo clube Como rápido. você falou ai, eu vou começar com você. e aí a gente vai alternando. Vai. Então a primeira é tua, a segunda é da Camila, a terceira é tua, a quarta é da Camila, e aí a gente vai alternando. Eu falo uma palavra, vocês me devolvem com a primeira coisa que vier na cabeça. Deixa eu só pedir pra você uma coisa, porque Não. eu que fico editando lá depois. Dá uma respirada quando eu responder. Eu sei que você quer fazer rápido, dá pra mim editar depois, pra eu editar depois, dá um E até pra gente problema. pensar aqui, né? Eu vou dar. Eu vou dar mais meio segundo. Isso, Tá na emoção Perfeito. da primeira É só um resposta, já respiro. vem outra. O duro é que isso gera uma expectativa que a gente fica nervoso, às vezes não consegue manda logo. nem. Não, pode. É o que vier. Quer uma kombucha? Dá uma clareza mental. Olha, eu até queria, mas eu vou deixar essa pra você. Ah, então tá, fechado. Não, essa é pra você, não. É pra mim? Vai dar um Eu vou É pra levar. mim. Vamos lá. Desafios. Cara, desafios ser humano, seres humanos. Novidade. Novidade? A Jong. Jong pra mim é uma novidade. Humildade. Cara, sempre. Pontes. É tudo pra você chegar onde você quer. Dificuldade. Sempre vão existir, é a maneira que você enfrenta. Erros. Serve pra você aprender, né? Com eles. Excelência. Cara, buscar sempre a excelência em tudo que você fizer. Liderança. É fundamental hoje. Família. Família em primeiro lugar. Propósito. É tudo pra você conseguir chegar onde você quer. Planejamento. Hoje, empresa sem planejamento não é empresa. Marketing. Marketing é tudo, né? Sem ele você não chega a lugar nenhum. Soluções. Soluções. Me pegou. Depende A do ponto de Jong é uma vista. solução. Jong é uma solução. Ela trouxe benefícios aí pra... Solução Jong. Jong. Boa. Filhos. Demorei, mas o amor fora do comum, assim, só quem tem filhos pra entender. Cliente. hoje é tudo, né, para empresa. Terceirizar. É um desafio bom e às vezes não tão bom. Realização.
Cara, a Jong é uma realização. A Jong fez brilhar meus olhos. Né? Show. Muito bom, muito bom, gente. Parabéns. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom. Muito bom. Já cortou aí? Não, a gente corta. Gente, muito obrigado para quem estava aqui nos ouvindo até agora. A gente quer agradecer de novo a LAC Concursos pela parceria. Stoffer Rodrigues, MTP, que está passando aqui na tela para quem está vendo. A Jong, que trouxe várias combustas pra gente. Além aqui. de histórias, trouxe saúde. Amanhã eu vou deixar Exatamente. mais algumas horas que você for deixar Por lá. favor. Eu deixo alguma vocês dividem, Perfeito. tá? Combinado, Top, combinado. Muito bom, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Siga-nos no Instagram, Clubcast1, @Clubcast1. E muito Jong obrigado. Kombucha também, @Jong Kombucha. A gente vai deixar aqui embaixo pro pessoal seguir. Beleza, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Prazer foi passando nosso. um pouquinho da nossa experiência e os desafios de empreender. Muito bom, foi Valeu. ótimo. Também Excelente. gostei muito. Obrigada pelo convite. Foi bem bacana. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Vai, Até o próximo episódio. Tchau.